O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 dos seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças e enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos em pleno coração do tempo do Advento. Já lhes disse que o tempo do Advento se equipara muito ao tempo da Quaresma, onde nós somos instruídos sobre as coisas mais urgentes do reino de Deus. E nestas 2 temporadas, Advento e Quaresma, nós somos colocados diante de algumas figuras, de alguns personagens que dizemos muito emblemáticos e que nos instruem na história da salvação, que nos instruem na nossa caminhada com o Senhor, que nos instruem na nossa caminhada contínua de conversão, de purificação, de retomada, de perseverança que devemos ter ao longo de toda a nossa vida. A liturgia, ela procura criar na nossa vida, assim, diversos climas, de modo que possa nos ajudar a caminhar. Esse tempo do Advento nos ajuda, então, a refletir sobre esta caminhada que já fazemos com Deus, graças a Deus. Como é uma caminhada viva, ela precisa ser sempre reativada, reanimada, porque a fé exige esta viveza, sem a qual ela então perde a sua utilidade, a sua finalidade. Hoje quem comparece diante de nós, aliás, desde domingo, é a figura de João Batista. Já sabemos, porque eu já lhes expliquei, que o nome, ou a palavra João, significa Deus foi propício, Deus foi bacana. Batista vem da missão, porque ele batizava. Um batismo de quebra-galho, é verdade, mas como ainda não tinha vindo o Cristo, valia. Era um batismo básico, uma purificação. O próprio João disse: Eu vos batizo com a água, mas virá aquele que vos batizará com a água e com o sangue, com a água e com o Espírito, que é aquele a quem eu sirvo. Domingo ouvimos a condição de João, quando, na versão de São Mateus, esta aqui é a de São Lucas, também envia os discípulos para perguntar a Jesus se de fato era ele, ou se deviam esperar um outro. A primeira frase do Evangelho de domingo era: João Batista estava na cadeia, estava na prisão. Aqui no trecho de São Lucas não diz isso, já só narra o envio e o mandato que João fez dos seus discípulos irem ter com Jesus.
Isto é muito significativo para nós, na nossa caminhada de fé. Olhem só, João Batista recebeu do Cristo um elogio que criatura alguma recebeu jamais. Dentre os nascidos, e todos nós nascemos, ninguém foi maior do que João. João Batista era um homem para valer. E ele não estava preso porque ele encheu a cara e causou arruaças. João Batista está preso por causa da verdade de Deus, que ele não negou sequer diante do próprio rei Herodes. Ele disse para o rei Herodes: não é bonito o que você fez, não é justo, você roubou a mulher do seu irmão e vive em concubinato com ela. E por conta disso, ambos, Herodes e Herodíades, a mulher em questão, odiavam João Batista. Conquanto a Escritura diz que Herodes sentia um negócio, gostava, se sentia interpelado por aquilo que João falava. Pois é, então a prisão de João Batista é por causa da verdade de Deus. E o que acontece com este homem grandioso, este homem verdadeiro? Nós não podemos deixar de perceber, meus irmãos e irmãs, que ele está vivendo uma crise. Quem sabe uma crise existencial, é a mais terrível de todas. O que é que eu estou fazendo aqui? Uma crise de fé, a tal ponto que ele então diz: olha, vão lá para saber se é ele mesmo ou se porventura eu estou aqui perdendo meu tempo, comprometendo a minha mocidade. Olha só, pondo em risco a minha vida, porque vão acabar me matando. Vão lá, perguntem se é ele mesmo ou se porventura eu estou perdendo tempo. Por que, meus irmãos e irmãs, é importante nos dar conta disso? Porque às vezes nós pensamos que só nós, ou melhor, que só eu tenho problemas, que só eu sou experimentado na fé. Parece que o esposo não é, a esposa não é, parece que o vizinho não é provado, parece que o nosso amigo ou a nossa amiga não tem dificuldades na vivência da fé. Só eu. E até mesmo achamos erroneamente, também ajudados por certas propagandas das seitas, que nós não devemos ter problemas. Já viram como é a propaganda das seitas? Afirmando uma propaganda enganosa: pare de sofrer. Bom, só se com a morte. Porque é com a morte que a gente para de sofrer. Fora disso, não tem jeito, meus irmãos e irmãs. Pois é, e às vezes a gente pensa que a caminhada da fé deveria nos anestesiar, para nós não sentirmos as dificuldades da vida. João Batista, este homem grandioso e justo, está vivendo uma experiência dessas. Ele está em crise. Vão lá perguntar se de fato é ele, ou se eu boto tudo a perder, nego, desdigo, retiro o que disse. Vão lá perguntar para ele. E a resposta de Jesus vem através de sinais. Vão dizer a João que os cegos veem, que os paralíticos andam, que os coxos se endireitam e que aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus anuncia, portanto, o seu senhorio. Senhorio é uma palavra que se usa na teologia para dizer o primado de Deus, o reinado de Deus, o dono que Deus é do universo, da história, o dono que Deus é de nós, de cada um, da nossa caminhada. E por isso o profeta Isaías exatamente nos apresenta hoje esse trecho,
leitura do livro do profeta Isaías, e ele então faz Deus falar. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Toda a nossa caminhada e toda a nossa experiência de fé seria exatamente a de nos colocar sobre este senhorio de Deus, nos posicionar debaixo desta mão de Deus, sob esta asa de Deus, à sombra de Deus, à proximidade, à vizinhança de Deus. Toda a nossa existência, ainda que cheia de percalços, ainda que com as provações, ainda que com os fracassos, nada disso nega a autoridade de Deus sobre nós. Nem mesmo as crises da própria fé, como João Batista está vivenciando, deveria nos colocar longe deste senhorio de Deus. Até mesmo costumamos dizer que quando estamos em dificuldades de fé, nós não devemos logo jogar tudo pelos ares como nos vem à vontade, mas deveríamos suspender, deixar em stand-by, e tempo. Não vamos nos precipitar, não vamos fazer besteiras, não vamos tomar iniciativas que possam colocar toda uma caminhada que nós já fizemos no cesto do lixo. Reconhecer o senhorio de Deus significa então nós nos colocarmos sobre esta meta, este foco, esta direção, que nós já aprendemos, que nós já sabemos, que intelectualmente nós já captamos. Jamais nos distanciar então do próprio Deus. Senhor, o que quer que aconteça comigo, dizem os irmãos do caminho neocatecumenal, o que quer que aconteça comigo, não tira a mão da minha cabeça, não tira, por favor, porque senão eu enlouqueço, senão eu fujo, senão eu me perco. Não tira a mão da minha cabeça, fica com ela todo o tempo assim em cima de mim, porque haverá de chegar o momento, haverá de chegar a experiência em que eu retomarei posse de tudo isso que tu já tens me dado, em que a tua obra haverá de ser completada e que, como diz Jesus, não deixaremos nada se perder, recolheremos tudo e prosseguiremos a nossa caminhada. Estar, permanecer, viver, morrer sob o senhorio de Deus, porque Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro. Vamos, meus irmãos e irmãs, desejar isso do fundo do nosso coração, porque esta experiência que o João Batista está fazendo na cadeia é uma experiência profundamente humana. E tudo aquilo que é profundamente, verdadeiramente humano, só pode ser divino. Lhes dou um instante de silêncio, façam um tesouro de alguma coisa desta palavra.